Fala, E Vinícius. aí, E aí? Thiago, bom dia, tudo bom? Cara, tudo bem? Domingo. Aqui, pra quem não sabe, a gente grava no domingo. No domingo a gente acorda cedo, A gente acorda feliz, cedo, to- penteia bem o cabelo, toma banho. banho, né? Tá certo. Poxa, Vinícius, para fazer um negócio desse no domingo, é porque a gente precisa de uma característica muito importante que faz a gente seguir e não desistir, né? Então, a gente tem as nossas dificuldades, nossos contratempos, mas a gente vai seguindo. E a gente só consegue por conta de uma característica muito importante que a gente quer falar hoje para você, aluno, que é perseverar. Você é perseverante, né, Vinícius? Eu sou, a gente não Você na desiste. corrida aí, cara, uma perseverança só. E isso não significa que eu sou excelente, viu, Thiago? Eu nunca ganhei nem um troféu. Medalha a gente sempre ganha de participação, mas eu tô sempre lá, Tá sempre lá, perseverante, né? claro. Galera que te conhece sabe que você é perseverante na corrida, né, Vinícius? Ah, bom, até quem não me conhece, porque eu fico publicando no Instagram, o pessoal tá vendo. Ah, tá certo. Beleza, então. Bom, alunos, é o seguinte, a gente vem conversando com vocês o quanto que é importante a gente treinar e se desenvolver em algumas habilidades. Vocês estão acompanhando que desde o início dessa nossa série, a gente está falando de funções executivas e a gente está associando cada função executiva como se fosse um jogador, né? A gente está trazendo essa analogia para ajudar a entender que precisamos de todos esses jogadores para a gente poder aí ter bem os nossos estudos. Para vocês verem, às vezes não é só uma questão de estudar, mas é de ter estratégias de como estudar e como se desenvolver. E essas funções executivas, elas são habilidades que nós já nascemos com elas de alguma maneira, mas a gente tem que aprimorar e desenvolver. Então a gente está falando de cada uma delas e hoje nós vamos falar de perseverar. Bora lá então. Capricha, Thiago. Oi? Capricha. Capricha aí, né, Vinícius? Muito bem. A gente vai falar aqui de perseverar e nós estamos falando assim daquelas situações em que a gente encontra uma certa dificuldade, né, quanto a esse jogador. E a gente quer você, aluno, pensando se às vezes essa dificuldade não aparece para você. Então, olha só, alunos com dificuldades para perseverar podem apresentar as seguintes atitudes: têm dificuldades de realizar tarefas que exigem mais de uma etapa para para a sua execução. Desculpa. E é verdade, gente. Às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa, por quê? Porque naquela etapa, naquela etapa que diz respeito ao processo da atividade, a gente não está muito atento, a gente deixa para depois, e aí compromete a atividade. Então a gente precisa o quê? Conhecer todas as etapas da atividade, certo? Conhecer bem. Se você não tem essa atividade dividida em partes, você pode dividir essa atividade em partes e ir se comprometendo com cada etapa. Isso vai ajudando a você a perseverar, a você estar no processo de execução dessa atividade. Então, essa é uma primeira ideia para a gente prestar atenção. Uma segunda ideia que às vezes revela aí uma dificuldade para os alunos é que necessita de apoio externo para perseverar e para terminar uma atividade. Então, assim, sempre depende de alguém para que a atividade seja feita. Então, a gente entende que quando o aluno persevera numa atividade por si mesmo, ele começa a se desenvolver em autonomia. Ele começa a ser autônomo. Ele começa a fazer por ele mesmo. Ah, não podemos contar com a ajuda, com o apoio de ninguém? Não, não é isso. A gente tem que contar com o apoio das pessoas, a gente também deve ser apoio e ajudar as pessoas. Mas aqui acontece o quê? Que a gente fica na necessidade de alguém para começar a fazer alguma coisa. Se não tiver aquele empurrãozinho, acho que a gente vai falar disso em algum momento, se não tiver um empurrãozinho de alguém, a pessoa não começa, a pessoa não persevera. E aí a gente reconhece o quê? Uma falta de autonomia. Então, quando a gente persevera, a gente também está criando
a autonomia, que é muito importante para fazermos as nossas atividades. Uma segunda ideia, que é importante a gente ter atenção, né, estarmos atentos, é que o aluno que não persevera possivelmente tem dificuldade para encontrar meios alternativos para fazer alguma coisa quando aquele caminho que ele estava usando já não dá mais certo. Então, por que algumas pessoas deixam, né, de fazer alguma coisa ou desistem de alguma coisa? Porque elas estão, às vezes, muito presas a um jeito de fazer algo. E aí, quando não dá mais certo, desiste, né? Eu vejo muito isso, sabe, Vinícius, em planejamentos. Os alunos, eles fazem planejamentos, só que fazem planejamentos muito rígidos, muito sólidos. E aí, o que acontece? Quando precisa fazer um planejamento novo, eles desistem. Ou quando surge um imprevisto, eles não conseguem lidar mais com aquela situação e desistem. Então, não encontram um caminho novo. Nós vamos ter um outro jogador mais para frente que se chama flexibilizar, tá? E flexibilizar é importante para uma série de coisas. E aqui, para perseverar também, tá bem? E aí, um último, uma última característica desse jogador. Olha que importante isso. E isso está acontecendo cada vez mais. É um alto índice de intolerância pessoal ao que não dá certo. Então, assim, começa uma coisa, mas às vezes a gente encontra uma dificuldade. E aí existe um alto índice de intolerância para aquilo que não está dando certo. E a pessoa desiste. Então a pessoa não consegue recomeçar, ou ela não se permite recomeçar quando ela vai percebendo que as coisas não estão dando certas. E aí essa pessoa, enfim, ela se frustra muito facilmente, essa pessoa acaba que ela não tem ânimo, porque apareceu o primeiro obstáculo, ela desiste. Vinícius, a gente não vê muito disso por aí? E até com a gente, né, cara? Até com a gente, né, Thiago? Quando a coisa não dá certo, a vontade de desistir é muito grande. E Vontade. quando a gente volta para a corrida, a gente coloca ali um objetivo, pelo menos na minha experiência, é, de algo bom para a saúde, né? Para uma saúde mental, uma saúde física, minimamente aí organizada. E se percebe que se a gente não evoluir sempre, evoluir sempre, evoluir sempre, as pessoas colocam até um peso sobre a gente que não está valendo a pena. E não é por aí. A coisa precisa ter uma constância. Olha, o que está dando certo, o que não está dando certo. Vamos rever, vamos reorganizar os objetivos para dar uma continuidade. Porque às vezes o que não dá certo não é nem por aquilo que eu vivo, é pelo que os outros têm de expectativa. Ah, é verdade. Nossa, e por expectativa, às vezes, que são expectativas dos outros, a gente traz uma autocobrança, né? É, Poderia colocar como uma característica também, bem lembrado isso, que a fala do Vinícius fez a gente aqui se atentar. A autocobrança faz a gente desistir, né? Deixa de perseverar. Né? Então, que está ligado com o que nós estamos vendo aqui nesse último ponto, um alto índice de intolerância pessoal, né? A pessoa não consegue, assim, estar bem, mesmo quando a coisa dá errado, ou quando a gente se frustra, né? E aí desiste e, claro, compromete a perseverança, né? Então é muito importante a gente estar atento a isso. Uma ok, coisa que faz Thiago. parte da vida, né? Faz parte. Então esse é o nosso jogador perseverar. Olha cada característica interessante que ele tem. Né? A gente está falando das dificuldades, mas assim, é para a gente depois olhar para a gente mesmo e ver, poxa, será que essa situação eu passo na minha vida? E olha só, isso aqui, a gente vai pular para o outro jogador, mas só para dizer, não é somente uma questão para a gente ver para os estudos, é para a vida, né, Vinícius? É como toda a vida. Ele está falando de correr, né? Correr, outra iniciativa a mais da vida, precisa um pouco dessas características que a gente está vendo aqui. Claro. Então, o nosso próximo jogador, que é importante a gente se desenvolver, é o
Monitorar. Você gosta de Simpsons, Vinícius? Ah, eu já assisti bastante. Hoje já não tem mais tempo. Aê, Vinícius estabelecendo prioridades. Muito bem, Vinícius. Hum. É isso aí, gente. Então nós temos o nosso sétimo jogador e olha o quanto que esse jogador é fundamental para os nossos estudos, né? Eu vou retomar aqui Vinícius, né? Mais uma vez com o tema da corrida. O Vinícius possivelmente poderia ser qualquer outra coisa, mas o que eu mais me lembro é esse tema da corrida. Eu estou fazendo propaganda para você, hein, Vinícius? Caraca! Mas olha só, a gente estava falando de perseverar, né? Perseverar, enfim, a gente vai encontrando meios para que aquela ação tenha consistência, seja contínua. Mas a gente também vai monitorando o nosso processo, né? A gente vai ficando atento ao nosso processo, não é verdade? E aqui, quando a gente fala relacionado aos estudos, às vezes a gente não monitora muito o nosso processo. A gente, sei lá, recebe uma prova, olha aquela nota, se ficou satisfeito ou não, joga fora, né? E a prova, ou levar o professor, enfim, a gente não acompanha muito o que está acontecendo. Esse caminhar para a gente chegar àquele resultado, às vezes a gente faz muito intuitivamente, e aqui é preciso prestar um pouco mais de atenção. Vou fazer uma pergunta, Vinícius. Você já perdeu os controles de alguma vez? Se você não quiser falar, ou se não aconteceu, você faz um invento aí, cara. Você já aconteceu de você perder o controle assim, financeiro? Tiago, até agora não. Eu vou, Ah, eu vou é um ser, exemplo. Esse início é um exemplo. não, eu vou ser honesto. Mas a gente às vezes precisa fazer umas mudanças de rota. Quando a gente falou de mudança de rota, é preciso. Por exemplo, eu comprei um terreno o ano passado e eu vi que mais de um custo de vida, um custo alto de pagar esse terreno, ter um carro um pouco mais caro, é, ter os gastos pessoais, de hobbies pessoais, tudo isso estava me deixando sempre bem em cima do limite dos meus custos, sabe? O que não é Uhum. bom. Então, assim, tinha mês que se eu gastasse um pouco a mais, por exemplo, comendo uma pizza, um lanche, eu já não conseguia terminar de pagar naquele mês, tinha que pagar no outro mês seguinte. Enfim, eu tive que reorganizar, mudar a rota, pensar, olha, qual que é a minha prioridade agora? Minha prioridade agora é ter o terreno ou ter o carro? Ter o terreno. Eu moro perto de onde eu trabalho. Dá para ir a pé. Então, necessariamente não preciso de ter um carro só meu. Tem carro aqui em casa também onde eu moro. É, eu precisei dar uma mudança de rota, precisei monitorar tudo aquilo que eu tinha de gasto, saber, eu sei o que eu gasto, o que eu não gasto, quando eu faço alguma compra maior, eu coloco na planilha. Eu sei quanto eu tenho disponível para gastar por mês com coisa à toa, então mais ou menos eu acompanho esses meus gastos. Não que eu fique anotando todo o salgado que eu como na escola, por exemplo, isso não, né? Bora lá, Vinícius. Então, galera, olha só. O que o Vinícius contou pra gente é um grande exemplo que envolve esse nosso jogador aqui, monitorar. Por exemplo, o Vinícius não é uma pessoa, ou vamos falar de qualquer outra pessoa também, a gente pega o Vinícius aqui, porque o Vinícius é o que está aqui. Mas assim, a gente poderia olhar para qualquer pessoa. Uma pessoa que não monitora as suas contas, os seus gastos, ela fica enrascada depois, não é verdade? Ao passo que quem monitora, vai acompanhando o processo, ela tem mais controle, tem mais capacidade de tomada de decisão. Então, olha só, parece que monitorar não é só uma coisa que a gente tem que ter na escola. Depois, para o todo da vida, a gente vai ter que estar monitorando, estar acompanhando. Porém, a escola é um grande espaço para desenvolver esse jogador. Né? Depois você vai ter que lidar com as coisas lá na frente e você vai precisar de uma autonomia para acompanhar tudo que acontece. E como é que a gente está desenvolvido, aprimorado nessa característica? Certo? Então, por isso que eu estou dizendo para você, na escola já é uma grande oportunidade para você se desenvolver e você começa monitorando o quê? Seu planejamento, monitorando as suas estratégias de estudos, monitorando os resultados da prova, monitorando os materiais e os conteúdos que você vai recebendo e você vai acompanhando.
tudo isso que você vai recebendo dos seus professores, das disciplinas, e você está atento ao processo para que quando você precisar tomar uma decisão, planejar, saber o que é melhor, saber o que deve fazer, você está a par da situação. E começa na escola, porque depois na vida a gente vai ter que monitorar muitas coisas, o Vinícius trouxe o exemplo dele, e a gente vai ter que estar, o quê? Bem desenvolvido nisso. Por isso, se a escola é um espaço interessante para desenvolver esse jogador, vamos lá conhecer quais são as características dele. Muito bem. Uma primeira característica, a gente sempre está falando aqui da dificuldade, tá? Então, se você perceber que isso pode ter passado na sua história escolar, é importante prestar atenção. Muito bem, olha só. Alunos que têm dificuldades em monitorar podem apresentar essas atitudes aqui. Número 1, não conseguem avaliar adequadamente o seu desempenho. Por exemplo, se sai de uma prova sabendo que foi mal, o aluno não faz nada para reverter isso. Então, ele tem uma dificuldade de avaliação, né? Ele não consegue olhar para si mesmo, olhar para o seu processo e ter definido aí uma forma de conhecer o seu processo, de como que ele está indo. É um pouco desorganizado, talvez um pouco desinteressado, não acompanha, né? Não acompanha como que a coisa está sendo. Então, faltam critérios de avaliar a caminhada. Então, você precisa olhar assim, quais são os meus critérios para eu poder avaliar bem a minha caminhada nisso que eu estou fazendo. Isso ajuda a monitorar. Uma segunda característica é não fazer uma checagem final das tarefas ou dos trabalhos ou de qualquer avaliação, não faz uma checagem, né? Eu dei o exemplo no início, termina uma prova, termina um trabalho, joga fora, não procura entender. E aqui, por que será que a pessoa faz isso? Na verdade, aqui a gente está falando de uma ação, né? Olha, recebeu uma prova, viu a nota, enfim, jogou fora, devolveu para o professor. E não fez nenhuma checagem. Por que será que isso acontece? Então, de repente, é porque estudar ou a escola não está fazendo muito sentido para a pessoa. E aí a gente precisa entender, puxa, mas qual que é o meu papel aqui como aluno, né? O que isso pode significar para a minha vida? Né? De repente a gente faz checagem de outras coisas. Quer ver uma checagem que a gente faz? Olha só, quer dizer, as pessoas, na maioria das vezes, faz uma publicação lá no seu Instagram, na sua rede social, né? E aí depois vai checar o quê? Se alguém comentou, se alguém curtiu, quem visualizou, não é assim? Por que a pessoa faz isso? Porque tem interesse, não é verdade? E aí, naquilo que a gente tem interesse, a gente vai lá e acompanha e monitora, não é bem assim? Aí, quando a gente não faz isso com os estudos, a gente precisa entender o que está acontecendo. Porque não adianta monitorar se você não tem interesse. Por que então, de repente, está faltando interesse no estudo, naquela disciplina? Então, é importante conversar com alguém, conversar com o Vinícius aí, né, coordenador pedagógico, com o professor, para ajudar a entender o que está acontecendo. Se avaliar no seu processo, tá legal? Uma outra característica é necessita de apoio externo para ser capaz de avaliar o desempenho. Então, assim, é uma verdade. Às vezes a gente precisa, não temos condições de a gente fazer pela gente mesmo. Então, assim, teve um resultado ruim numa prova, vai lá e conversa com o professor. Você está se sentindo que não está acompanhando bem as aulas, vai lá e conversa com o professor igualmente. Professor, como que você me vê na sala de aula? Eu estou percebendo uma dificuldade. O professor deve ser parceiro, né? Enfim, eu acho que a escola deve ter professores que estão próximos e são atenciosos aos alunos, e o papel do professor não está somente ali em passar o conteúdo. Ele está ali para caminhar junto com você. Então, quando você sentir uma dificuldade, poxa, minha dificuldade está relacionada a entender esse conteúdo, mas essa minha dificuldade, ela também está em me desenvolver como aluno. Pedir uma ajuda para o professor, para a gente poder ser capaz de ser autônomo no processo de avaliação da nossa caminhada. Tá legal? Uma outra característica é não tem noção de si mesmo, às vezes, quanto a comportamentos, quanto a comentários. Então, olha só,
A gente vai falando muita coisa, a gente vai tendo certas atitudes e de repente pode ser inapropriados. E por que que isso acontece? Acontece porque a gente não está acompanhando o nosso ser enquanto pessoa. Olha só, né? De repente, dos estudos, a gente vai para até uma reflexão mais de autoconhecimento. Monitorar significa prestar atenção na gente mesmo, no que está acontecendo, no que a gente fala, os nossos comentários. Às vezes a gente vai falando, vai se comportando, agindo, sem prestar atenção, já ficou automático. E a gente não percebe os efeitos e as consequências disso. Então, monitorar é prestar atenção nisso também. Uma penúltima característica é não ter boa noção do tempo para poder terminar as atividades. O que aconteceu aqui? Também é uma falha nesse jogador, né? Na capacidade de se automonitorar, de fazer acompanhamento, de aprender com a experiência. Então, a gente tem atividades para fazer, de repente uma atividade dura muito mais tempo do que a gente planejou e a gente se perde no tempo. Então, monitorar é ter atenção a isso, porque o nosso estudo tem que ser estratégico. Vocês um dia estarão na universidade e o ritmo acadêmico é bastante exigente. E às vezes pode ser que o aluno tenha que trabalhar e estudar. Então, dentro dessa complexidade toda, dessa dificuldade, saber planejar-se de maneira estratégica ajuda a gente a ser mais eficiente. E é muito importante isso. Então, quando a gente faz processo de monitoramento, a gente já vai aprendendo com a experiência, que eu falei antes, né, com essa experiência, para a gente poder ter planejamentos e organizações mais eficientes. E, por fim, uma última característica desse jogador é ter dificuldade de perceber suas reais habilidades e fraquezas. E aqui, isso é muito legal, porque, assim, eu estou falando para vocês que a gente está desenvolvendo isso para o estudo, mas é para a vida e para o seu desenvolvimento pessoal. Então, olha só, tem muito aluno que, a gente até comentou numa característica anterior, que ele não se percebe naquilo que ele fala, naquilo como que ele age, e pode ser uma fraqueza aí. Tá? Então, tem que prestar atenção, monitorar-se o processo pessoal também, além dos estudos, não é verdade? E às vezes a gente não se dá conta das nossas habilidades, por falta também de voltar esse olhar atencioso para a gente mesmo, monitorar o nosso processo de desenvolvimento pessoal. E às vezes a gente tem muita coisa legal, hein? E a gente fica se cobrando, fica com a autoestima baixa, e um monte de coisa assim, e no final das contas, a gente tem muita coisa legal e não se deu conta porque faltou olhar com mais atenção para a gente mesmo. Né? Às vezes, as nossas as percepções que nós temos, elas nem são muito da gente, é do que os outros falam da gente. Porque as pessoas prestam atenção na gente, né? Aí fala, você é isso, você é aquilo, ou você não tem isso. E a gente não presta atenção na gente mesmo e recebe essas falas das pessoas. E aí acaba, às vezes, né, tendo, assim, uma percepção ruim da gente, quando na verdade não é real. Olha só que esse jogador, ele permite... A gente falou muito da vida aqui, né? A gente falou que ele ajuda a olhar para organizações da vida, o Vini trouxe aí até exemplos dele, que é importante monitorar. A gente falou de desenvolvimento pessoal. E olha só que bacana. Você pode se desenvolver isso na escola. Então, assim, matemática é importante, português é importante, química, história, tudo é importante. Educação física também. E educação física também. E um coordenador pedagógico legal também. E aí, o que acontece? A gente precisa saber que existem outras coisas que são importantes, às vezes a gente nem dá conta. E saber se monitorar, autoacompanhamento é fundamental. Beleza, Vinícius? Valeu, Thiago. Sucesso. Sucesso, vamos que vamos. Vamos seguindo aqui, acompanhando como que está aí o nosso projeto e a gente segue conhecendo os próximos jogadores nos próximos. Tá legal? Os próximos capítulos. Os próximos capítulos. Falou, Vinícius. Valeu, Thiago. Falou.